No capítulo 19 do Evangelho de Mateus, começa dizendo que Jesus atravessa o Jordão, diz que, concluindo Jesus essas palavras, ele deixa a Galiléia, vai para o território da Judéia, que fica além do Jordão. Como de costume, segue a ele muitas pessoas ou muitas multidões e ele cura a todos. Este capítulo ele tem 30 versículos. Nele temos 5 temas, iniciando com isso que eu mencionei, de que Jesus atravessa o Jordão. Na sequência, a partir do versículo 3, temos a questão do divórcio, onde vem alguns fariseus experimentando, perguntando, colocando, quem sabe, em xeque a autoridade, os ensinos de Jesus. Eles perguntando a Cristo se é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo, dar carta de divórcio. Cristo desenvolve ali um comentário com eles e diz no versículo 6 que o que Deus juntou não separe o homem. Não foi assim ao princípio, quando Deus criou, não era isso o propósito de Deus. Isso acontece devido à dureza do coração do próprio ser humano. Ele diz ainda aqui, fechando essa consideração, não vou ler todo o texto, você pode fazer, vai do 3 até o 12, os versículos do capítulo 19, onde ele diz que eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Então, essa é a mensagem, né, que Cristo tem com respeito a isso, com respeito à orientação ao casamento e se deve ou não repudiar. Mais uma vez ele volta a falar sobre as crianças, diz que foi trazido a ele algumas crianças para que ele impusesse as mãos e orasse sobre elas. Os discípulos, quem sabe, achando que Jesus devia ter algo mais importante a fazer do que lidar com crianças, Jesus então repreende os discípulos porque esses estavam querendo impedir as crianças chegarem até Jesus, e ele diz: deixai-os pequeninos, ou deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis de vir, porque dos tais é o reino dos céus. E diz que, tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Na sequência, aparece o jovem rico, onde ele aproxima de Jesus, dizendo: mestre, o que de bom vou fazer para ter a vida eterna? Jesus responde: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E isso está muito estabelecido em Êxodo 20, Deuteronômio 5, onde fala um resumo da nossa obrigação para com Deus e com o nosso semelhante. O próprio Cristo fala que destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. E ele diz: mas quais? Jesus cita alguns, aqueles que tinham a ver com o amor ao próximo: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele então responde, todo seguro de si: mas tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade, a minha juventude. Jesus então, conhecendo-lhe o coração, disse: se queres então ser perfeito, vai, vende os teus bens, ou em algumas traduções, tudo que tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Vem e segue-me. A sequência diz que ele retira-se triste, porque possuía muitas riquezas. Então percebe que isso não é uma regra, né, a todas as pessoas ter que vender todas as coisas e dar aos pobres. Isso foi um pedido dele: o que eu preciso fazer para ser perfeito? Cristão, faça isso. Cristo conhecia que, de fato, ele não tinha o amor para com o próximo, mas era muito apegado às suas riquezas. Cristo então passa a falar, fechando aqui o capítulo, né, sobre o perigo das riquezas, que dificilmente, ou a grande dificuldade encontraria aqueles que é apegado às suas riquezas, aos bens. Os discípulos questionam: mas então, sendo assim, quem vai salvar-se?
O verso 26, Jesus fitando neles o olhar, diz que o que é impossível aos homens, ou pode ser impossível aos homens, mas não é impossível a Deus, que para Deus tudo é possível. Então ele diz aqui no verso 28 também que Jesus respondendo, em verdade vos digo que vocês, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem assentar no trono de sua glória, também vocês se assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E diz que todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, o pai, ou mãe, ou mulher, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Em outras traduções, 100 vezes mais. Ele diz, porque muitos primeiros serão últimos e muitos últimos os primeiros. A graça de Deus nos alcance, que venhamos em Cristo encontrar poder para vencer as nossas lutas, as nossas dificuldades, e seja ela em qualquer aspecto material, espiritual, familiar, emocional, e assim sermos a cada dia vencedores.